Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel e hoje o capítulo 8 é um dos mais complexos do livro de Daniel, porque há muitas interpretações e também até alguns problemas de tradução. No capítulo 7 nós vimos que os animais representavam os poderes deste mundo. Agora, os animais que serão citados aqui no capítulo 8, eles são familiares à cultura hebraica. Tanto o bode quanto o carneiro, eles faziam parte do serviço ritualístico do santuário. Eu vou deixar aqui para quem quiser ler sobre esse assunto, está lá em Levítico, capítulo 16, dos versos 1 até o verso 10. E olha só, o povo tinha medo de falar com Deus e mandava Moisés para intermediar. Mas Deus queria se relacionar com o povo e revelou a Moisés como deveria ser o tabernáculo. Naquela época, eles faziam a expiação do pecado através dos sacrifícios de animais. Mas isso foi até Jesus vir, porque ele foi o nosso Cordeiro perfeito. E depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós, não há mais necessidade de fazer a expiação do pecado. Vamos ler dos versos 1 até o verso 8? Daniel, capítulo 8, versos 1 até o verso 8, diz assim: a visão de um carneiro e de um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então Daniel teve outra visão. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulaim, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Daqui a pouco eu vou falar o que significa esses chifres, por que um era maior que o outro. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também signes, para os 4 ventos do céu. Meu Deus, vamos ver o que significa? Então, as visões no livro de Daniel, elas não são soltas, elas se interligam, tá? Elas se completam. O carneiro é identificado nos versículos seguintes como o Império Medo-Persa. Então, são 2 forças, 2 potências, Medo e Persa. E tinha 2 chifres, um mais alto que o outro, ou seja, um governo mais forte que o outro. O bode é identificado pela Grécia de Alexandre o Grande e possui características marcantes, como a sua velocidade. Chifre na Bíblia está relacionado ao poder. Então, quando você lê na Bíblia chifre, está relacionado a poder. Tá? E aqui fala também que tinha 4 cabeças. Por que foram escolhidos estes animais? Além de representarem os reinos Medo, Persa e Grego, esses 2 animais, eles representam também o dia da expiação, ou Yom Kippur, que significa o dia do perdão, né, que é o dia mais sagrado do ano judaico. Então, olha como tudo está relacionado. Vamos ler agora dos versos 9 até o verso 12. Verso 9 diz assim: E um deles
e de um deles saiu um chifre muito pequeno. Lembra quem que é o chifre pequeno? O qual cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Então nós chegamos aos versos com mais interpretações. Na minha visão, todas elas fazem sentido. Lembrando que essa é uma profecia de dupla referência. Ela serve tanto para aquela época quanto para os tempos do fim. Então, a primeira interpretação que estudiosos dão para esse versículo é que o chifre pequeno que saiu do bode representava o Antíoco Epifânio, que foi um grande perseguidor cristão. Esse Antíoco Epifânio, ele foi um dos homens que profanou o templo em 167 a.C. Ele roubou os utensílios do templo, ele levou um animal considerado impuro, um porco, para ser sacrificado no templo. Ele levantou um altar de um deus pagão ali no templo, então ele profanou o templo naquela época. Então dizem que ele é o chifre pequeno. Uma segunda interpretação é que o chifre pequeno saiu dos quatro ventos e representaria o Império Romano. O chifre pequeno vem dos pontos cardeais, dos ventos, e o Império Romano agiu como foi descrito aí o chifre pequeno. Lembrando que o anticristo, ele tem por nome chifre pequeno. Lembra no estudo anterior que eu falei todos os nomes que estão relacionados ao anticristo? Então se refere a ele também. No verso 11 diz que o chifre pequeno se engrandeceu. Até o príncipe do exército foi retirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então olha só, lá no livro de Josué, capítulo 5, verso 14, eu vou ler para vocês Josué, capítulo 5, verso 14. Olha o que está falando. Diz assim: um anjo aparece a Josué, verso 14, e disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao meu servo? Então aqui é só um versículo, não vou ler todo o contexto, que fala do príncipe do exército. Nós entendemos que esse príncipe do exército, ele pode ser um anjo ou ele pode ser Jesus. É mais provável que seja Jesus, porque quando diz de retirar o sacrifício contínuo, o que significa isso? Simboliza retirar a presença fiel de Deus entre o povo lá no serviço do santuário. Então, ao tomar o sacrifício diário, o chifre pequeno se coloca no lugar de Deus. Quem que vai profanar o templo, que nós sabemos que vai sentar no trono, dizer que é Deus? Quem que vai fazer isso no futuro? O anticristo. Se o templo era usado para expiação do pecado, nós entendemos que o diabo, ele não quer que nós sejamos perdoados pelos nossos pecados. Mas o Senhor já pagou a nossa dívida, ele já nos perdoou. Mas a partir do sacrifício de Jesus na cruz, o diabo perdeu toda a sua autoridade, pois Jesus já morreu pelo pecado de toda a humanidade. Em um único dia, ele remiu toda a humanidade. Todo o processo do santuário era contínuo, nunca parava. Porque a intercessão de Deus por nós, ela é assim, ela é contínua, ela é permanente. O trabalho ritualístico do santuário era muito mais amplo do que só a morte do animal 2 vezes ao dia. Vamos ler agora os versos 13 e 14, diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse outra
santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues no santuário o exército a fim de serem pisados? E ele disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, quanto tempo durará o governo do anticristo? Até quando profanará o templo? Olha só, nós sabemos que Deus, ele permitirá que o anticristo atue, ele vai ter um tempo para atuar, e depois disso ele não vai atuar mais. Então vamos lá, essas 2.300 tardes e manhãs faz muito sentido com os acontecimentos históricos. Quando ocorreu, por exemplo, a revolta dos Macabeus, e um judeu chamado Judas Macabeus foi considerado libertador dos judeus, depois do Antíoco Epifânio ter profanado o templo. A maioria dos estudiosos concorda que essas tardes e manhãs se referem a um período de tempo, que quando calculado pode ser interpretado como 1.150 dias, considerando que cada tarde e manhã representa um dia, e esse período é associado à duração da opressão e à purificação do templo após a sua profanação. Ou seja, Deus está mostrando que o sofrimento dos judeus iria demorar um pouco, mas iria terminar. Deus é soberano sobre a história, Deus, ele tem o controle de tudo em suas mãos. Nós sempre falamos isso aqui no estudo de Daniel, Deus tem o domínio e o controle sobre tudo. Se os governantes atuaram, se os impérios atuaram, os reis atuaram, foi com a permissão de Deus para que se cumprissem as escrituras. Vamos ler agora dos versos 15 até o verso 25, diz assim: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens de Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. Gabriel, que é o anjo mensageiro, lembra? O anjo que foi falar com Maria, o anjo que apareceu para José em sonho, o anjo Gabriel. Verso 17, veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí meu rosto sobre o chão, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar de pé. E disse, verso 19, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo, tempo da ira, por isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reis se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz. Olha lá, sem semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então o anjo Gabriel revelou o significado daquela visão e disse que era para o tempo do fim. Como eu disse, uma profecia de dupla referência. Agora vamos ler os últimos versos, 26 e 27, diz assim: e a visão, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira,
Tu, porém, cerra a visão, pois se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci. Estive enfermo alguns dias, então levantei-me, tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Mais uma vez, Daniel fica doente por ter tido aquela visão. Ele viu coisas inimagináveis, como no capítulo 7, e o seu corpo enfraquece e ele acaba ficando doente. Meu Deus. Se você ficou até aqui, deixa o seu like, compartilha esse estudo com mais uma pessoa. Não deixa de colocar aqui os seus comentários, se você conhecia o capítulo 8, se você já tinha interpretado, se você tem uma outra interpretação do capítulo 8. E eu quero deixar aqui novamente uma dica de leitura, que é a Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou deixar o link dessa Bíblia aqui na descrição do meu vídeo. Prepara o seu coração, nós estamos quase terminando o estudo do livro de Daniel, faltam poucos capítulos, fica comigo aqui até o final deste estudo. Tem também o estudo de Mateus, tem o estudo do livro de Obadias, e nós vamos estudar a Bíblia inteira. Então, por isso, prepara o seu coração e passe esse estudo, compartilha ele com mais uma pessoa que ama estudar a palavra de Deus. Obrigada por terem ficado até aqui, e fiquem com Deus, e até mais.